Imagem. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Coloque nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Prezado ouvinte, se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de cadastrar aí, dar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Nós não somos uma nova religião, não. Nós não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. E nós estamos formando uma entidade fraterna de assistência social. Nós trabalhamos para unificar o nosso planeta Terra. Estamos trabalhando para regenerar o nosso sistema. Por isso, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós temos mais estudo. Se você entrar aí, nós temos mais 3 estudos. Estudando Vida Além da Vida, que nós estudamos a obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estudo quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Já está aí no YouTube a primeira, a segunda e a terceira parte. Assista, faça comentário, faça pergunta, dá sugestão nova, porque esse é o nosso trabalho, é conhecer também a sua pesquisa, o seu conhecimento, porque nós não somos professor, nós somos aprendizes, eternos aprendizes, porque o planeta Terra é o nosso educandário. E nós estamos gravando hoje o estudo do Evangelho no Lar. Hoje nós vamos gravar o de número 34. Nós estamos estudando Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar, vamos meditar no item 19, que é o mal e o remédio. Você pode dizer, mas é anterior, você gravou o 20, por que o 19 agora? Porque nós não seguimos a sequência, não. Conforme vai andando o nosso barco, conforme a situação, nós vamos estudando. Porque o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, tanto faz você começar do começo para o final, do final para o começo, é o mesmo estudo. Porque ele não tem sequência, não é um romance, não é uma biografia, é um estudo. Então todo estudo é estudo. Então tanto faz você entrar lá no meio do estudo, estudar um capítulo, uma parte, porque o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Primeiramente, vamos orar a Deus. Que tudo o que nós fazemos no nosso grupo ecumênico do caminho do amor, nós abrimos com oração. E tudo que nós fazemos, nós também agradecemos em nome do Senhor Jesus em oração. Então, em nome do Senhor Jesus, nós estamos abrindo este estudo do Evangelho no Lar. Amado Deus, Pai de amor e bondade, em nome do Teu Filho, Jesus, de Nazaré, que é o nosso irmão maior, o nosso grande amigo. Não sou eu que estou dizendo, foi Ele que disse. Ele disse na sua palavra,
De hora em diante, capítulo 15 do evangelista João. De hora em diante não sois mais servo. De hora em diante sois meus amigos. É a vontade de Jesus. Agora, se você quiser seguir a igreja, você continua sendo escravo. Pai de misericórdia, nós lhe pedimos que a tua bênção, a tua misericórdia, desça, envolva este lar, essa condução, este aparelho de quem está nos assistindo. Nos ajuda, nos dá sabedoria, para que nós possamos, Senhor Jesus, passar para ele algo que possa regenerar, que possa fazer ele nascer de novo para uma vida melhor. Porque hoje nós vamos ensinar o mal e o remédio para este mal. Porque nós temos dois caminhos, o bem e o mal. O bem é o remédio, porque quando você está enfermo, o que é que você faz? Você toma o remédio. O remédio é o bem. Você compreende? Este é o nosso ensinamento. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que você, minha irmã, onde você estiver pela primeira vez, por favor, paciência, assiste o nosso estudo do começo ao final. Depois você faz um comentário. Se você tem uma sugestão melhor para nós, por favor, nos ajuda. Você pode sentir a nossa produção é meio desconcentrada, porque eu sou deficiente visual, sou completamente cego. Eu posso olhar direto para o sol que eu não enxergo ele. Então, o que eu faço é tudo pela tecnologia. Eu posso estar enquadrado, eu posso sair fora da tela às vezes, mas o importante é o que eu falo, não é a minha imagem, né? Porque no futuro, quando nós tivermos a nossa casa, nós vamos estar, então, ter uma produção melhor. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos pela tua paciência, pela sua humildade. Como sempre, primeiramente, depois da oração, nós cantamos uma canção, uma música. A música que nós cantamos é da nossa produção, é da nossa doutrina, né? Concernente, a letra concernente à nossa doutrina. E nós, então, fazemos homenagem a todas as religiões. Nós fazemos homenagem àquela pessoa que foi um espírito evoluído, um espírito que ajudou, que é aquilo que nós pregamos. Nada melhor do que nós fazemos homenagem à doutora Adolfo Bezerra de Menezes, fazemos homenagem a Maria de Nazaré, fazemos homenagem ao Chico Xavier. Hoje nós vamos fazer homenagem à nossa querida irmã Dulce. A irmã Dulce foi da Bahia. Ela nasceu, criou na Bahia, foi uma freira católica, apostólica romana. Se você não conhece, porque geralmente quase todo mundo conhece a irmã Dulce, mas se você ainda não conhece a história dela, porque eu conheci ela assim, entre na internet, tem filme, tem livro, tem a biografia dela. Você vai ver que a religião não faz o discípulo de Jesus. A religião também não pode impedir, como a igreja não impediu a irmã Dulce fazer a sua missão, e nem a doutrina dos espíritos impediu que Chico Xavier fizesse a missão dele. Então, homenagem à irmã Dulce. Esta
criatura pequena, mas de alma gigante, no sertão da Bahia, essa estrela luzia, mãe de todas as crianças, irmã dulce do Brasil. No estado da Bahia, essa luz surgiu, protetora dos pobres, irmã dulce do Brasil. No estado da Bahia, essa luz surgiu, protetora dos pobres, irmã dulce do Brasil. Pelas caatingas do nosso sertão, irmã dulce sempre há, com seu caçoar de pão, pra quem conheceu, ouviu falar, irmã dulce foi nossa madre de Calcutá. Pra quem conheceu, ouviu falar, irmã dulce foi nossa madre de Calcutá. Pelas caatingas do nosso sertão, irmã dulce sempre há, com seu caçoar de pão, pra quem conheceu, ouviu falar, irmã dulce foi nossa madre de Calcutá. Pra quem conheceu, ouviu falar, irmã dulce foi nossa madre de Calcutá. Pelas caatingas do nosso sertão, irmã dulce sempre há, com seu caçoar de pão, pra quem conheceu, ouviu falar, irmã dulce foi nossa mãe de Calcutá. No sertão da Bahia, o seu rastro ficou, só deixando a saudade pra quem tanto amou. E não vou mais alto, foi morar com o Senhor no estado da Bahia. Essa luz surgiu, protetora dos pobres,
luz surgiu, protetora dos pobres, irmã Dulce do Brasil, irmã Dulce do Brasil. Nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e não esquecido. Agora, antes de começar o nosso estudo, né? Nós estamos estudando, lembrando que nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja e nem centro espírita, mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque é a única doutrina que não tem preconceito, não tem competição, não tem separação. Nós somos ecumênicos, nós somos uma família, uma só família. É isso que nós pretendemos fazer, é reunir a família. Queridos e queridas, se você está pela primeira vez, o nosso trabalho é o seguinte: nós somos uma obra filantrópica. Nós procuramos regenerar, unir a humanidade, porque nós somos uma só família. Família unida permanece unida. Família que ora unida permanece unida. O dia que nós sentarmos juntos, orar a Deus pela família, pelo nosso mundo, não é olhar, Senhor meu Deus, não. Nós temos que aprender uma coisa, não é Senhor meu Deus, meu Jesus, não Senhor. É nosso Deus, nosso irmão Jesus, é nosso, meu irmão. Não é meu Deus, não. Isso é egoísmo. Só nessa palavra a igreja já mostra que é separatista. Nós fazemos comparação ao grão de areia. Porque o grão de areia é menor do que o grão de mostarda. O Senhor Jesus, ele fala que o grão de mostarda é a semente menor do mundo. Mas que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar ao monte que se levante e atire o mar, ele te obedecerá. Nós então falamos que uma centelha, um grão de areia, diante de uma montanha é insignificante. Só que tem uma coisa, né? É a união desse pequeno grão de areia que está formada aquela montanha. Não existe montanha, não existe monte, se não houver a união do grão de areia. Se não é o grão de areia, nós não poderíamos ver a lua com os olhos nus. Nós não poderíamos ver as estrelas, ver o infinito, porque é a união do grão de areia que torna-se um espelho, reflete-se a luz, então nós podemos ver esses macro-astros. Você compreende? Essa é a nossa intenção. Se nós conseguirmos, porque para nós parece impossível, mas para Deus tudo é possível, porque foi para isso que Jesus veio, para unir. A igreja é que separa, a igreja é que criou fronteira. Todas as guerras do mundo, se você estudar na internet, você vai ver que a maior parte, 90% das guerras do mundo foi causado por causa das religiões, pelas religiões. Como é que pode, se a religião veio para religar o homem a Deus? Ela faz ao contrário. Hoje é o nosso estudo, o mal e o remédio. O mal da humanidade é a igreja, é a política. Mas o remédio é o Evangelho de Jesus. É a mensagem de Deus. Você compreende? Então presta bem atenção. Então, meu irmão, nós fazemos campanha que é o seguinte, que nós fomos diretor de uma casa espírita durante 15 anos. Nós fazíamos uma obra de fraternidade lá, que nós então conseguíamos
doar cesta básica, nós comprava remédio para as pessoas que não tinham dinheiro para comprar, nós pegava a receita, comprava o remédio. Nós ajudávamos pessoas pobres, mãe carente, a comprar roupa, né, que nós tínhamos o bazar da Pichincha, nós dava roupa de graça. Nós ajudava a mãe quando cortava a luz, cortava a água, ela estava desempregado, nós ia lá e pagava. Outras, alimentação, né? Nós fazíamos o que nós podíamos. Mas como a casa espírita, ela é semelhante à lei do país. Então, tem eleição. Então, cada 3 anos, tem que haver uma nova eleição. E a gente tem direito de 2 gestões. Nós fomos por 8 anos, porque nós pegamos uma gestão de 2 anos especial. Depois tivemos 2 candidatos, ganhamos. Então, durante esses 8 anos, nós mantivemos essa associação, né? De donativo, né? Assistência social. Mas quando entrou os outros presidentes, eles mudou completamente a nossa doutrina. Então o sistema desviou a casa, porque o nome da casa já disse, né? Unificação cristã. Por quê? Porque nós recebemos em desdobramento, nós fomos levados ao plano espiritual. Ele mostrou para nós o planeta Terra e a voz nos intuiu a que nós criássemos esse movimento. Mas aí o sistema não permitiu. Como nós tentamos várias vezes colocar nesse ensinamento, se enquadrar com ele, né? Porque a casa poderia formar 2 movimentos, né? Nós poderíamos trabalhar como grupo ecumênico Caminho do Amor dentro da casa, mas 3 vezes nós tentamos, 3 vezes nós fomos rejeitados. Então nós criamos este grupo ecumênico do Caminho do Amor. Agora nós temos um probleminha, que para nós é um probleminha, aliás, para Deus, né? Para Deus é um probleminha, mas para nós é um problema muito grande. Nós precisamos de uma casa, de um terreno, de uma casa, para nós ter a nossa casa e ter a liberdade. Não se preocupa que nessa gestão não tem eleição. Não vai ter novo presidente, não. A casa vai ser, o nosso grupo é comandado por 12 ministérios. É como se fosse 12 conselheiros, que nós chamamos de administrador. O mais velho comanda, mas não manda. Tudo que é para tirar ou colocar, tem que haver a eleição. Um voto a mais. Já é o suficiente. Colocou aquela causa, venceu, 90 dias de experiência. Se dentro de 90 dias deu certo, continua. Se não, corta e coloca outra ideia. Então, assim, não vai ter problema da pessoa mudar o nosso projeto. Então, o nosso projeto é construir uma casa, comprar um terreno, construir uma casa, ter um endereço para nós, porque só que tem um porém. Várias pessoas já se prontificaram a doar dinheiro para nós, para ajudar nós a comprar esse terreno. Só que o nosso grupo, por enquanto, nós não podemos receber doação, porque nós não temos CNPJ. Nós não somos registrados ainda. Nós não temos dinheiro, né? Precisa de dinheiro, precisa de trabalhador para registrar. Os trabalhadores para registrar a gente tem, né? Que para registrar uma firma, pelo menos 6 pessoas, né? Isso nós já temos 6 ministérios. Então, mas só que tem uma coisa, mas para receber doação, então as pessoas oferecem para depositar na minha conta. Não, minha irmã, o que eu faço de graça. O tesouro que eu estou ajuntando é o tesouro do céu. Aquele lá não tem ladrão que rouba, nem ferrugem que rói. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Agora eu trabalho para... Mas então, sem mais delongas, né? Eu passei, como apareceu várias pessoas oferecendo, nós damos outro endereço de casa de caridade, que já tem o CNPJ, que as pessoas podem doar para eles, porque eles fazem obras maravilhosas, ajuda
da alimentação às pessoas carentes, da cesta básica, do estudo, da moradia. Então nós passamos endereço, mas os nossos irmãs, as nossas irmãs, nos disseram, nós queremos doar para o grupo construir, comprar o seu terreno. Então ele quer ajudar nós, ajuda nós a fazer isso. Então, como nós então procuramos o diretor da USE, a União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Hoje o presidente é o João Marco. Lembrando que tem eleição, né? Por enquanto o João Marco é o presidente. Então ele nos deu a oportunidade, nos autorizou para nós, porque lá na USE, a USE, a União da Sociedade Espírita, é mais ou menos tipo de uma cooperativa. Ela ajuda as casas, dá assistência, dá orientação. Então, no caso nosso, ela quer dar essa orientação para nós. Nós temos uma conta lá. Então, se você, minha irmã, quiser nos ajudar, onde você estiver, a quantia que você quiser, né, você poder nos ajudar, é só você entrar na USE de Carapicuíba, então, e depositar essa quantia no nome do Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós costumamos chamar de GECACEL, quer dizer, Grupo Espírita Caminho do Amor, a Semente de Luz. Então, mas a partir para a semana que vem, eu vou colocar aqui no meu peito, aqui, um número, o e-mail da USE, o e-mail para você entrar no PIC, né? E o telefone do presidente da USE. Eu tenho ele, mas eu não consigo decorar, né? Mas a nossa irmã, ela vai construir para nós uma plaquinha, eu vou colocar aqui. Mas por enquanto, se você é só você entrar na USE, conversar com o João Mário, que é o presidente da USE, e vai falar que você quer fazer uma doação para o Grupo Ecumênico Caminho do Amor. Se você, minha irmã católica, minha irmã evangélica, você de qualquer outra religião, você que não tem religião, que quer participar desse grupo também, é muito fácil. Aí você entra em contato comigo, entra na internet, entra no meu WhatsApp. Por favor, não liga por vídeo. Meu celular é programado para cego deficiente. Não adianta você ligar porque eu não vou enxergar você, então eu só vou escutar. Então o celular eu não consigo atender. Você tem que conversar comigo, ou digitar no seu celular, ou então mandar voz. Tá entendendo? Então você entra no WhatsApp. Nós temos Facebook, nós estamos no YouTube. Só que tem uma coisa, o porém é o seguinte, se você quiser entrar em contato conosco, aí então você vai ter que entrar na minha página, na página que nós colocamos esse trabalho, né? Que nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Aí é Caminho do Amor Francisco, Caminho do Amor Semente de Luz Francisco Pedro. Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. É isso daí. Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. Se não entrar semente, só colocar Francisco Pedro Caminho que entra, viu? Então você faz, mas para entrar em contato comigo, você tem que digitar assim, Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. Porque o caminho, esse Grupo Ecumênico do Caminho do Amor é o nome do grupo. Como o grupo não é registrado, nós não podemos fazer nem aplicativo. Mas em breve, se o senhor assim permitir, nós vamos conseguir, com certeza. Vai depender de você. Seja um sócio. Minha irmã, você não é obrigado a doar nada. Nós sempre falamos, não vai para dar tudo que você tem, não. Como as igrejas falam, prova que você tem fé, dá tudo que você tem. Não, isso não é certo. Isso é anticristo. João Evangelista, ele dá uma explicação para o sacerdote da igreja. Eles não aprendem, mas eles sempre ouviram a verdade. Quando o sacerdote pergunta a João Batista, como é que eu tenho que fazer? Ele diz, se você tem 2 túnicas, 2 vestes, o teu irmão está nu, dá uma para ele. Se você
Se o teu irmão está faminto, está com fome, você tem um pão, não é para você dar tudo o pão para ele, não. Reparta, dá metade para ele e coma a metade. Então você não precisa dar tudo. Dá, porque quando Jesus diz para aquele servo daquele senhor que falou para o Senhor Jesus, que aquilo foi arrogância, egoísmo, né? Senhor, eu entro no céu porque desde criança eu obedeço todas as leis. Eu pago o dízimo até do tempero da minha alimentação. O que é que eu faço? Jesus disse o principal, a caridade. Como? Vai, vende o que você tem. Então, muitos pregadores falam, porque a igreja fala assim para você fazer, sabe? Mas não está escrito isso não. Fala assim, dá tudo, pô. Aí ele não quis. Não, jamais Jesus faria isso. O homem pode ser hipócrita, mas Jesus não é. Jesus diz, vai, reparta, dê a metade para os pobres. Porque eu tenho que, se eu dar tudo que eu tenho, depois não vou poder, amanhã não vou poder ajudar. Então eu tenho que repartir. Então é isso daí. Se você tem o prazer de nos ajudar, é só você entrar. Logo mais eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? Mas, por enquanto, entra na USE de Carapicuíba, a União da Sociedade Espírita Sudeste de Carapicuíba, tá bom? Procuro o presidente João Paulo. O nosso estudo hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, o mal e o remédio. Meu irmão, minha irmã, nós vamos começar no capítulo 8 do Evangelho de João, quando o sacerdote, os líderes, os fariseus, né? Porque quando eu abri na Bíblia, fala assim, os fariseus, só que eles não traduzem, porque a tradução dos fariseus seria os religiosos da época. Porque naquela época tinha os fariseus e os saduceus. Hoje seria o católico e o evangélico protestante. Você compreende? Então por isso que eles não mudam para eles não serem enquadrados, né? Eles tiram, eles saem de reta. Então é o seguinte, então eles queriam convencer Jesus que Jesus estava errado, Jesus tinha que seguir a lei de Moisés. Então Jesus, percebe, minha irmã, que Jesus era contra a lei de Moisés? Não era contra, mas o Senhor Jesus, 2 vezes no Evangelho de João, que o Senhor Jesus refere ao sacerdote sobre a lei de Moisés, ele fala para o sacerdote, na tua lei, assim está escrito. Quando ele fala para muitos, fala, na vossa lei, assim está escrito. Ele não fala assim, é porque tem as pessoas dizem assim, a Bíblia fala. A Bíblia não fala, a Bíblia é livro. Livro não fala, está escrito na Bíblia. Então ele fala, na vossa lei assim está escrito. Jesus era judeu. Jesus foi criado na lei. Ele não fala na nossa lei, ou na lei de Moisés, ou na lei de Deus, não. Ele fala na vossa lei, porque ele sabia que aquela lei não tinha nada a ver com a lei de Deus, a lei dele, da igreja. É sobre isso que nós vamos falar. O que é o mal e o remédio? O mal é isso, a igreja. Porque a igreja, como o nosso estudo nós fazemos o nosso estudo, é uma pergunta, né? Se você está pela primeira vez, assiste os nossos estudos, você vai entender o que eu estou falando. O nosso estudo é uma pergunta. Por que é que a igreja, por que é que a religião está sempre na contramão da verdade? Por quê? Está errado? Então é isso. O mal é o homem que distorce a verdade. O remédio é a verdade. Porque quando você está com problema, quando você está enfermo, é o mal. Você está sentindo mal. O que é que você faz? Você toma um remédio. O remédio vai sanar esse mal. Então o Senhor Jesus, enquanto o mal tentava convencer o Jesus dava o remédio. O Senhor lhe disse, olha, conheça a verdade, que ela vos libertará. Eles então estavam falando para Jesus que a lei era verdade.
Então Jesus declara, olha, se vocês morrerem nesse internamento, vocês vão morrer eternamente. Não é morrer e ir para o inferno, não. Ele vai nascer, morrer, renascer novamente, e assim, de vida em vida, até atingir a estatura de um varão ou de uma varã perfeita. Porque a reencarnação existe. Não adianta a igreja, não adianta vocês, evangélicos cristãos, que seguem a igreja católica, dizer que ela não existe, que ela existe. Se você não se preocupa, não, que um dia você vai desencarnar. Você vai voltar para o mundo espiritual. Você não vai dormir no túmulo, não, viu, meu irmão? Agora, se você quiser dormir, bom pesadelo para você, porque você vai sentir os vermes roendo os seus ossos. Mas, segundo a palavra, Eclesiastes capítulo 12, morre o corpo físico, o corpo, que é pó e ao pó voltará, mas o espírito, esse que fala, esse que pensa, volta para o Criador, porque nós somos espíritos, somos eternos. Então o mal é isto. Quando Deus Pai Criador criou o primeiro casal, Ele ordenou, faça-se o homem. A matéria congelou-se e formou-se o corpo. Ele colocou no corpo, matéria, macho e fêmea, e abençoou, e ordenou, crescer e multiplicar, enchei a terra do vosso. Aí a igreja criou o segundo casal, Adão e Eva, ao contrário. Deus teve que amassar o barro, criou uma figura chamada de Satanás, para humilhar, para obrigar, para colocar terrorismo, para que os seus seguidores seguem ela, não por amor, mas por medo. E amaldiçoou. Quer dizer, é o mal. O bem é o primeiro casal, não é? Ou não é? Você deseja ser abençoado ou amaldiçoado? Porque Tiago e Jesus nos ensina, a boca que abençoa, ela não amaldiçoa. Deus, Ele não perdoa ninguém, mas também não condena. Por que Deus não perdoa? Porque é o seguinte, se você, Deus criou o homem na estaca zero. Deu dois caminhos, o bem e o mal. O mal e o remédio. O bem é o remédio. O mal é o caminho das trevas. Você tem o livre-arbítrio. Agora, se você escolher o mal, você vai ter que comer, porque é uma semente que você vai plantar. E a lei da semeadura é essa, aquilo que você planta, você colhe. Você não vai querer plantar uva, aliás, você não vai querer plantar uma semente amarga para colher uva. Você não vai querer colher uva do espinheiro. Você não vai querer plantar milho e colher amendoim, não. Você plantar milho, você vai colher milho. Se você planta o bem, você vai colher o bem. A palavra disse, o Senhor Jesus disse, quer ser feliz? Faça os outros felizes. Então, minha irmã, nós vemos, religioso falando isso, irmão, que o Senhor nos dá saúde, porque nós tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Mas só que você vai na festa, ele está ingerindo bebida alcoólica, está com cigarrinho na boca, usando droga, comendo demasiadamente, se empaturrando de alimentação, você vai destruir a sua saúde. Minha irmã, este é o mal. Aí você vai ter que tomar remédio. Às vezes o remédio pode ser meio amargo. Porque às vezes você fala, não, mas ser um cristão é muito difícil. Minha irmã, sempre o remédio amargo é o que cura mais rápido. Você compreende? Mas é o que traz o bem para você. A injeção, ela dói, mas ela cura. Porque às vezes a gente prefere engolir um comprimido do que tomar uma injeção, né? Só que tem uma coisa, o comprimido, às vezes você tem que tomar vários comprimidos e prejudica o estômago, né? Porque ele resolve um problema e coloca outro. Agora a injeção, né, tem aquela dor de repente e depois passa. Mas você cura. Você compreende? É o bem e o mal. Então Deus deu os 10 mandamentos, minha irmã.
este é o remédio para o problema. Como os 3 capítulos do evangelista Mateus, que é capítulo 5, 6 e 7, é o estatuto, é a carta magna do verdadeiro cristão. Você, meu irmão evangélico, você que não segue a Jesus, você convida para aceitar Jesus, mas você não aceitou ele até hoje. Você segue os 4 dogmas da Igreja Católica. Essa é a sua pregação. O inferno eterno, o céu único, que Jesus vai voltar. O seu Jesus foi embora, né, há 3.000 anos, e ele voltou até o dia de hoje. Ele colocou a batata quente no nosso colo e caiu fora, né? Ali. O Satanás que a igreja criou, porque o Satanás, você usa ele, por isso que os pregadores, ele fala 5, 6 vezes o nome de Satanás para falar o nome de Deus ou o nome de Jesus uma vez. Porque Satanás é o que dá sustentação, porque se Satanás deixar de existir, muitas igrejas vão fechar as portas, porque as pessoas vão parar de doar, vão parar de tomar ceia, vão parar de servir, porque o seu atendimento, o seu calor, o seu amor não convence eles estar na igreja. Eles estão na igreja por obrigação, por medo, por terrorismo. Ele não vai na igreja por prazer. Tem evangelho que prega assim, olha, diante de Deus você tem que tremer e temer. Por quê, meu irmão? Deus não é um ditador, Deus é amor. É porque você não conhece o que é Deus. É porque o Deus que você obedece é aquele Deus que mente, que se arrepende. Que Paulo disse que Deus não é aquele que mente ou se arrepende. Percebe, minha irmã? O Deus daquela religião que nunca aceitou o 5º mandamento, porque o Senhor Deus enviou os 10 mandamentos a Moisés. É o remédio para o povo que estava doente, estava necessitado. Eles não aceitaram. Eles preferiram o mal. Então criaram uma lei que é o contrário, nunca. Por que Israel não tem paz até o dia de hoje? Porque nunca obedeceu os 10 mandamentos. Minha irmã, lá no Velho Testamento, quando aquele mensageiro de Deus foi visitar Abraão, que prometeu para ele o nascimento de Isaac, e nasceu, né, Isaac, não nasceu Isaac, e o outro filho, o filho mais velho dele, o primogênito, né? O Senhor prometeu para ela, se você tão somente obedecer a palavra, andar no seu estatuto, vocês entrarão um dia na terra da Canaã, na terra santa, na terra de Canaã, terra onde mana leite e mel. Eles nunca obedeceram. Logo criaram o sacrifício. Por que o sacrifício mesmo? Porque como eles não usam sangue, ele pega o sangue e aspija no altar. Mas a carne é o churrasquinho da semana, da família do sacerdote e do sacerdote. Pensa que ele joga... Aí muito fala assim, não, mas Deus... Quando fazia o sacrifício, vinha fogo do céu e consumia com a carne também. Se é assim, por que Abraão, isso está na Bíblia, por que Abraão, quando foi levar Isaac para ser sacrificado, ele levou lenha? Porque ele sabia que o fogo do céu não consumia, né? Ele ia queimar ele. Você compreende? Então, este é o mal. O remédio é a verdade, meu irmão. O pastor, tem pastor que obriga, se sente feliz, que chama ele de pastor. Não porque eu sou pastor, eu sou escolhido de Deus, você é um servo de Deus. Não, isso é anticristo. Será que você não lê a Bíblia? Capítulo 15, o Senhor Jesus, ele fala declarado. A pessoa fala assim, você tem que aceitar Jesus. Tem vídeo aí na internet que um pastor atravessa a cidade para ir num hospital por uma pessoa aceitar Jesus para morrer. Porque se ele não aceitasse Jesus, ele ia morrer. Meu irmão, não tem nada a ver com o Evangelho. Você acha que Jesus estava errado? Quem inventou aceitar Jesus foi o John Ellison, o fundador da Igreja Metodista. Você acredita nele ou acredita em Jesus? Ele era mais do que Jesus?
capítulo 15 do Evangelho de Jesus, Jesus fala, pensai vós que vocês me aceitaram, foi eu que aceitei vocês. De hora em diante, vocês não são mais servos, são meus amigos. A igreja diz que nós somos servos de Deus e que nós temos que aceitar Jesus, que ela quer empurrar o mal para nós. O remédio é o Evangelho mesmo, o remédio é o Evangelho. Para nós sararmos dessa ferida, desse mal que está entre nós temos que tomar o remédio certo, que é a obediência ao Evangelho. Por isso que nós pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos nos ensina que só Jesus é suficiente Salvador da nossa alma. Só Ele é o nosso professor, só Ele pode nos libertar. Nós não precisamos de batismo, de ceia, de pagadismo. Isso é coisa da igreja. Você faça isso porque a igreja precisa do seu dinheiro para pagar as contas, para pagar a luz, como nós precisamos de dinheiro para comprar um terreno. Só que tem uma coisa, não é porque que você vai dar. Se você, por exemplo, tem uma irmã disse, se fosse da vontade, se ela pudesse, ela doava o terreno para nós. Se a irmã, se você doar esse terreno para nós, isso não quer dizer que você será salvo, você vai entrar na cidade santa por causa disso. Não, você está fazendo a caridade, você está recuperando o bônus hora. Mas é que você tem que ser cristão, você tem que seguir, tem que ter a reforma íntima, tem que obedecer o Evangelho. Veja que lá no capítulo 22 do Apocalipse, quando Jesus mostra aquela multidão, ele não fala que aquela multidão aceitaram Jesus, se batizaram, tomaram ceia, seguiram uma igreja. Não. Ele fala, eles obedeceram o Evangelho de Jesus e seguiram os seus ensinamentos. O Senhor Jesus fala, aquele que seguir os meus ensinamentos, eu ressuscitarei no último dia. O último dia não é o dia do juízo final, não. É o dia do teu desencarne. Se você seguir o Evangelho, o que você vai fazer? Você vai ser ressuscitado, você vai reaparecer na colônia espiritual. Agora, senão você vai para um umbral, para as trevas, vai ficar lá até pagar o último centavo. Aí depois você vai ser recuperado, porque o inferno eterno não existe. Isso é da igreja, é o mal da igreja. Mas existe o remédio, Jesus de Nazaré. Ele te dá chance, ele não te condena, ele te dá chance, ele te dá oportunidade. É isso que nós passamos para você. Querido irmão, querida irmã, nós agradecemos. Temos muita coisa para falar, temos muito. Você, minha irmã, se você quer ter saúde, não beba, não fuma. Meu irmão, se você quer ter um lugarzinho, quer ter um descanso no mundo espiritual, não suicida, meu irmão. Se você usa droga, se você fuma, se você não tem cuidado com a sua saúde, você está suicidando voluntariamente, mas você está suicidando. É a mesma coisa que você se matar, porque se mata é um suicídio violento, mas existe aquele suicídio devagarzinho, né? Tenha cuidado. Então, quer nos conhecer? Entra no nosso WhatsApp, entre em comunicação. Aí, para você comunicar comigo, você pode entrar no WhatsApp. Mas para fazer oferta, você tem que dar na USE, no nome do grupo. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Então você vai lá na USE e fala, eu quero doar uma quantia para o Grupo Ecumênico do Caminho do Amor para comprar o terreno deles. Tá bom? É assim que você faz. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Espero que um dia possamos ter comunicação melhor. Se você quer se juntar a nós, é só entrar em contato conosco. Falar conosco no WhatsApp e nós vamos conversar. Que Jesus abençoe a todos. Eterno Deus, Pai de amor e bondade. Em nome do Senhor Jesus, nós rogamos que o plano espiritual coloca nesta água, se alguém colocou água aí para fluidificar, coloca o antídoto que essa pessoa necessita. Senhor, abençoe este lar, que essa luz resplandeça dentro desse lar. Se houver aí alguma entidade, algum espírito que está procurando refúgio, que não fora chamado, mas que está irradiando uma energia negativa, que ele seja envolvido com essa luz e seja levado para um pronto-socorro. Porque existe pronto-socorro para cuidar desses nossos irmãos. É preciso que alguém leve ele para lá. Essa equipe vai levar em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, porque
o cristianismo, ninguém expulsa ninguém. Ninguém pisa na cabeça de Satanás, não. Como aquela figura de São Miguel da Igreja Católica, o Satanás pisando na cabeça de Satanás. Isso é coisa da igreja, não. O Senhor Jesus, se estuda Lucas, lá quando a primeira vez que Jesus visita Samaria, quando eles não deixaram o povo judeu entrar, pousar dentro de Samaria, um dos sacerdotes dos apóstolos fala para Jesus: o senhor quer que nós oramos e pedimos fogo, que Deus envia fogo e destrói a cidade, como Elias fez, e pagou caro por isso, viu? Elias pagou caro, porque ele mandou decapitar, depois ter que morrer decapitado, porque ela leva a sementeira, aquilo que você planta, você colhe. Então, Jesus então respondeu: que espécie de espírito que você acha que eu sou? Eu vim salvar, nem condenar. Então, meu irmão, se este anjo pisa na cabeça do adversário do inimigo, então ele não é de Deus, é anticristo. Se você tem preconceito contra os nossos irmãos espíritas, contra o nosso irmão da Umbanda, do Candomblé, de outra religião, meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão evangélico, você está nas trevas. Não é eu que estou falando. Lê a primeira epístola de João, que você vai saber. O que Jesus disse a João Evangelista? Aquele que tem o sentimento do preconceito, Deus não está nele. Ele não está em Deus, ele está nas trevas. Se você tem preconceito de qualquer religião, você está nas trevas. Nós convidamos você a unir a nós. Não para você sair da sua igreja. Lembra? Tem uma coisa, eu assisti na internet o encontro dos amigos do Chico lá no sul, me parece que é Santa Catarina. Sabe quem ia fazer a palestra para encerrar no domingo o congresso? Uma freira católica. Ela ia falar a necessidade que o Brasil teve do nascimento do Chico no Brasil. Ela é católica. Então ela perguntou para o nosso irmão assim: eu posso ir vestido de freira? Então o diretor, o irmão disse: irmã, a senhora não só pode, como a senhora deve vir. Porque é isso, meu. É o que eu quero um dia ver na nossa mesa, sentado em reunião. Irmãos evangélicos de paletó e gravata, irmão católico de batina, irmã freira com seu hábito de freira. Porque você não precisa sair da sua igreja. Você só precisa sair da escravidão do homem. Não siga o homem, siga Jesus. Você não é cristão? Por que não segue a Jesus? Mostra para nós, dentro do Evangelho de Jesus, onde é que Jesus prega o preconceito. O preconceito se encontra lá no Velho Testamento, na igreja. A igreja é que criou Satanás, para obrigar o seguidor a seguir. Ela é que inventou o preconceito. Por isso que Jesus teve que vir morrer na cruz do Calvário. Jesus não veio morrer por causa do nosso pecado, não veio, morreu na cruz para nos livrar da igreja, da lei do pecado e da morte. Fora da igreja não há salvação, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus nos livrou disso daí. Por isso hoje, fora da caridade não há salvação. Só o amor. Este é o remédio, meu. Qualquer enfermidade, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tenha, o amor é o remédio. O resto é maldade, é mal. Saudações em Cristo Jesus. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Convido a você, venha estar conosco. Paz, luz e liberdade.